Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando mais um programa com a palavra, direto aqui da TV Evangelizar, nesta manhã de segunda-feira. Queremos pedir as bênçãos de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias. Estamos aí nesse ano novo, então queremos pedir que o Senhor nos abençoe, caminhe junto conosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre junto conosco. Ele que é a palavra de Deus que se fez carne. Era isso que nós celebrávamos nas festas natalinas. O Cristo, a palavra de Deus que se fez carne. E esse programa com a palavra, nós queremos meditar a palavra de Deus. Esta palavra de Deus que não é um livro, é uma pessoa, Jesus Cristo. E que a palavra de Deus se faça presente, viva, eficaz na nossa vida e no nosso coração. E hoje é segunda-feira dedicada ao Espírito Santo. Então queremos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias. Queremos pedir ao Espírito Santo que com a sua luz ilumine o nosso coração. Queremos colocar diante do Espírito Santo os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós estamos aí num novo ano, um ano novo. Quantos são os nossos sonhos? Quantos são os nossos projetos? As nossas metas? Quantos de nós já tivemos e colocamos algumas metas que queremos fazer para esse ano? Melhorar nossa saúde, estudar mais, conseguir um bom emprego, trabalhar mais, dar atenção a alguém que necessita, ser mais caridoso, ser mais generoso. Eu não sei quais são os teus propósitos de ano novo, mas todos os nossos propósitos de ano novo, nós conseguimos alcançar se formos auxiliados pela graça de Deus. E a maior de todas as graças de Deus é o Espírito Santo, que foi derramado nos nossos corações, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo é dom pascal para a igreja, é dom do ressuscitado para toda a sua igreja. E é o Espírito Santo que capacita o nosso coração e a nossa vida para aderirmos à vontade de Deus. E é o Espírito Santo que vai capacitar o nosso coração e a nossa vida para que a gente possa levar os nossos bons propósitos para frente, sem desanimar. Por isso, no início desse nosso programa, nessa segunda-feira, vamos pedir ao Espírito Santo que se derrame no nosso coração, que se derrame na nossa vida, que o Espírito Santo esteja presente nas nossas ações, que as nossas ações, que o nosso coração sejam movidos pelo Espírito Santo. Ao final das contas, meu irmão e minha irmã, nós já temos o Espírito Santo pelo batismo. O Espírito Santo não é algo etéreo que está pelos ares e que eu preciso alcançar o que ele precisa descer. Não, eu já recebi o Espírito Santo pelo batismo. Ele está no meu interior, ele está dentro de mim. E quando nós nos abrimos para a sua graça, então ele se move dentro de nós. É isso que nós queremos então pedir ao Espírito Santo, que se mova no nosso coração, que se mova na nossa mente, que se mova em todo o nosso interior e que nos ajude sempre a abraçar a vontade de Deus, que esclareça os nossos caminhos, que ilumine os nossos passos, que traga vida, que traga paz ao nosso coração. Então, iniciando o nosso programa com a palavra nesta manhã, nós iniciamos em nome da Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos rezar juntos essa oração que é atribuída a Santo Agostinho e dedicada ao Espírito Santo. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Nós queremos então pedir ao Espírito Santo que seja a luz na nossa vida, que seja a luz no nosso coração e que nos guie nos caminhos de Deus. Como eu dizia aí agora, no início, nós estamos no início do programa, nós estamos no início de um novo ano. Mas esse ano só vai ser novo se nós formos novas criaturas. E quem faz de nós novas criaturas é a ação do Espírito do ressuscitado, é a ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Você quer um ano diferente do ano de 2025? Você quer um ano de 2026 diferente, melhor? Então se abra a graça, se abra a novidade do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo vá trabalhando o seu coração, retirando as coisas velhas, as coisas antigas. Quantos de nós carregamos coisas velhas e antigas do rancor, da mágoa, do ressentimento? Quantos de nós ainda vivemos numa antiga humanidade, na humanidade do ódio? Quantos de nós vivemos ainda na humanidade do julgamento premeditado? Permita que o Espírito Santo tire tudo isso. Se abra a nova humanidade que é trazida pelo Cristo e que nos é confirmada pelo seu Espírito, que é a humanidade do amor, a humanidade da paz, a humanidade do perdão. Essa é a nova humanidade trazida por Cristo. E se nós queremos que o nosso ano seja um ano novo, nós precisamos ser pessoas novas. Porque mudar a data, mudou o relógio, mudou o mês, troquei a folha do calendário, a folhinha do calendário, não significa que tudo seja novo automaticamente. E nem significa que simpatias que por aí ando ensinando vai ajeitar minha vida. Não. Eu preciso tomar a decisão de ser uma pessoa nova. Eu preciso tomar a decisão de ser uma pessoa melhor para os demais. Aí as coisas começam a mudar na minha vida. São coisas concretas, não é mágica. Porque Deus não é mágico, não trabalha com magia. É a nossa abertura à ação de Deus que vai transformando o nosso coração. É a nossa abertura à ação de Deus que vai transformando a nossa vida. E por isso nós então pedimos ao Espírito Santo essa graça, de que faça de nós santos, como nós dizíamos na oração, mas também que o Espírito Santo nos conceda a graça de sermos novas pessoas, de fazer com que esse ano que nós estamos iniciando seja um ano cheio da bênção, da graça de Deus sobre nós. O nosso tema de hoje é a sabedoria do Espírito Santo nas minhas decisões diárias. O Espírito Santo é aquele que traz sabedoria. Inclusive é um dos frutos do Espírito Santo. Dentre tantos os frutos do Espírito Santo, um dos grandes frutos que o Espírito Santo concede é o dom da sabedoria. Um dos seus dons, mais que fruto, é um dos seus dons. É o dom da sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria para tomar decisões diárias. Todos nós precisamos tomar decisões. Decisões, se vou, se fico, o que faço. A vida nos coloca decisões todo momento. Todo momento nós precisamos dar uma resposta, porque a vida nos pede decisões. E nós precisamos dizer, bom, eu tomo essa decisão, eu vou para cá, eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, eu subo, eu desço, eu vou tomar essa decisão, eu vou consultar esse especialista. Todo tempo a vida vai nos colocando isso. Nós precisamos dar respostas, nós precisamos tomar uma decisão. Não podemos ser pessoas indecisas. Quantos de nós somos indecisos? Não sabemos se vamos para um lado, não sabemos se vamos para o outro. A indecisão não faz parte dos frutos e nem dos dons do Espírito Santo. Se você anda muito indeciso, significa que precisa de uma maior comunicação com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho, ele nos mostra qual decisão nós precisamos tomar. Mas muitas vezes nós andamos muito indecisos porque não escutamos a voz de Deus. O Espírito Santo é aquele que trabalha no nosso coração para que a gente escute a voz de Deus. E nós precisamos sempre nos perguntar, o que Deus quer de mim? Não é só padre e freira que tem que perguntar isso, o que Deus quer de mim? Todos nós. Você que é pai, você que é mãe, você que é viúvo, que é viúva, que é avô, que é avó, que é solteiro, também precisa perguntar, o que Deus quer de mim? Diante desta problemática que se apresenta na minha vida, diante desta dificuldade, qual é a decisão que eu devo tomar? Diante desta realidade na minha vida, qual decisão eu preciso tomar? E para a gente tomar a decisão adequada, nós precisamos ouvir
a voz do Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz de Deus. Porque a nossa felicidade, a nossa realização consiste em fazer a vontade de Deus. Agora, como nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade muito frenética e anestesiada, nós muitas vezes estamos surdos para escutar a voz de Deus. E aí nos tornamos pessoas totalmente indecisas, não sabemos o que vamos fazer com a nossa vida. Quanta gente aí com seus 30, 40 anos que não sabe o que vai fazer com a sua vida? Indecisos. Quanta gente diante de alguma dificuldade, e você já está às vezes nessa dificuldade 2, 3 anos e não sai disso. Está indeciso, precisa tomar uma decisão. Por isso nós então precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conceda a graça da sabedoria para tomar a decisão certa. Porque nem toda decisão, muitas vezes, que nós tomamos é a decisão certa. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus e, ouvindo a voz de Deus por meio do Espírito Santo, tomar a decisão certa. E essa decisão certa vai impactar a nossa vida, vai impactar o nosso futuro, pode impactar a nossa família, o nosso trabalho. Então temos essa docilidade no nosso coração para ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos concede isso, a sabedoria nas decisões diárias. Decisões diárias que são decisões pouco a pouco que eu vou fazendo. Decisões diárias que todo dia eu preciso tomar. Nessas decisões, nas pequenas coisas na minha vida, eu preciso tomar essas decisões, levando em consideração e pedindo a sabedoria do Espírito Santo. Para que sejam decisões acertadas, para que me ajudem no seguimento de Jesus Cristo. A sabedoria, nós sabemos que é um dom que vem do alto. Como eu dizia, é um dom do Espírito Santo. Está presente desde o Antigo Testamento nas Sagradas Escrituras. São Tiago, na sua carta no Novo Testamento, vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus concederá abundantemente a graça da sabedoria. Então todos nós precisamos também da graça, do dom da sabedoria. Precisamos ser pessoas sábias para tomarmos as melhores decisões diárias na nossa vida. E essas decisões não olhando para o nosso egoísmo, porque o nosso egoísmo muitas vezes ele nos trai, em todas as vezes o egoísmo nos trai. Não olhando para o nosso egoísmo e para o nosso comodismo, que é muito fácil. Precisamos tomar decisões olhando e orientados pela voz de Deus, orientados pela palavra de Deus. E Padre, como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Meditando a sua palavra. Meditando a palavra de Deus, eu posso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. E encontrando a vontade de Deus para a minha vida, eu encontro também a minha realização. Vamos para um rápido intervalo? Já já voltamos. Fica aqui comigo. Um dia para marcar na agenda e no coração. Dia 8 de fevereiro. O verão ganha um novo significado. Organize uma caravana, organize um ônibus, o pessoal vai aderir, mas tem que ser agora, né? Para quê, padre? Para ir para Matinhos, gente. Santa Missa, show e evangelização. Verão Maior, Paraná. Venha viver este verão com a gente. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto, eu vou. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar, ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose? O magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É o mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga. Pagamento para daqui 45 dias. Ligue agora. 0800 591 8773. O maior de todos chegou. Verão Maior Paraná.
Gustavo Lima, Ana Castela, Paralamas do Sucesso e muito mais. 39 shows gratuitos nacionais e pela primeira vez internacionais. Gypsy Kings by André Reyes e Inner Circle. Confira a programação completa no site. Vem pro maior verão do Brasil, Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom, eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. A Vida Não Para, com Carla Lima, de segunda a sexta, 13h, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra nessa segunda-feira, meditando a Palavra de Deus. Segunda-feira aqui dedicado ao Espírito Santo, então pedimos ao Espírito Santo que ilumine o nosso caminho, que ilumine a nossa vida. Quantas vezes nós andamos numa escuridão, não é verdade? Às vezes a gente anda tropeçando no escuro, porque a gente não sabe que decisão eu tenho que tomar. Vou para a direita, vou para a esquerda. E nos esquecemos que temos o Espírito Santo que vem e ilumina as nossas escuridões. Vem e nos indica qual é o melhor caminho. É essa a tarefa do Espírito Santo, é a tarefa do Espírito Santo durante toda a obra da igreja. O Espírito Santo está aí, iluminando a igreja nesses 2000 anos. Igreja essa que não é uma estrutura de pedra. Igreja essa que não é só o Papa e os bispos ou padres. Igreja essa que somos todos nós. Quando nós pedimos o Espírito Santo que ilumine o nosso caminhar, ele vai iluminando o nosso caminhar e vai nos mostrando qual é a vontade de Deus. Mas agora, a pergunta que eu faço para você, meu irmão, você costuma invocar o Espírito Santo? Muitas vezes nós fazemos muitas orações e está bem fazer oração, tá ótimo se você reza o terço, se você reza o rosário. Tem gente que fala para mim, eu rezo não sei quantos rosários por dia, que bom. Tá ótimo se você lê, se você medita a palavra de Deus, como eu dizia, aqui nós encontramos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ótimo, ótimo as nossas práticas devocionais. Mas não vamos nos esquecer de rezar ao Espírito Santo. Nós fazemos muitas vezes muitas novenas, há vários santos, invocação desse, daquele. Que bom que você tem o teu santo de devoção. Mas não esqueça de rezar ao Espírito Santo. Foi a única pessoa que Jesus disse, rezem a Ele, a quem? Ao Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém rezando até que venha o Espírito prometido pelo meu Pai. E segundo a tradição, os apóstolos, junto com Maria e as demais discípulas, permaneceram 9 dias, daí vem novena, 9 dias rezando até que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo. Então você costuma pedir, você costuma rezar ao Espírito Santo? Daí uma meta importante que nós poderíamos colocar na nossa vida. Uma meta importante que nós poderíamos colocar nesse ano que vai iniciando. Rezar mais ao Espírito Santo. E o Espírito Santo você não precisa fazer muita oração. Não precisa dizer muitas coisas. Às vezes o nosso silêncio, quando a gente se recolhe em silêncio, já é o Espírito Santo falando no nosso coração. O fato de você acordar, meu irmão e minha irmã, antes de trabalhar, antes de estudar, antes de fazer teu café, antes de ver teu filho, antes de qualquer coisa, de manhã, já mentalizar, colocar na tua mente e dizer, Espírito Santo, ilumina meu dia, ilumina minhas decisões. Não só no momento, é claro, nos momentos de dificuldades mais ainda, mas não só nesses momentos, mas sempre ter a presença do Espírito Santo no nosso coração. Sempre lembrar que o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo me ilumina. Então todos os dias de manhã, até mesmo antes de qualquer tipo de oração,
Espírito Santo, ilumina meu coração. Espírito Santo, diante das minhas dificuldades, as minhas decisões, ilumina as minhas decisões no dia de hoje, ilumina o meu trabalho, a minha família, ilumina aqueles que eu vou encontrar na rua, aqueles que eu vou encontrar no ônibus, ilumina a minha comunidade, ilumina a minha paróquia. Pedir as iluminações do Espírito Santo. Quanto mais íntimo na oração nós somos do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai agindo no nosso coração. O Espírito Santo não pode ser o grande desconhecido, como dizia Santa Helena Guerra, que com o passar do tempo, o Espírito Santo dentro da igreja acabou ficando como o grande desconhecido. Todo mundo fala de Deus Pai, de Deus Filho, todo mundo fala da Virgem Maria, todo mundo fala de tantos santos, e o Espírito Santo fica como que colocado um pouquinho de lado. Não, que a gente retome então o nosso amor, mais do que a nossa devoção, a nossa adoração ao Espírito Santo, porque Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que faz com que a Eucaristia seja Eucaristia. É o Espírito Santo que faz com que o perdão dos pecados seja verdadeiro. É o Espírito Santo que me faz filho e filha de Deus por meio do batismo. É o Espírito Santo que me ordena, que me ordenou como presbítero. É o Espírito Santo que traz vida aos sacramentos. E é o Espírito Santo que traz vida ao nosso coração, no cotidiano. O Salmo 1, o Salmo 1, vai colocar os dois caminhos. Depois confere lá. Vai dizer o caminho do bem e o caminho do mal. E o Salmo responsorial vai colocar que aquele que segue o caminho do bem é o sábio. Aquele que segue o caminho do mal é o insensato. Se nós queremos ser sábios e seguir o caminho do bem, então nós precisamos pedir a sabedoria do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem para me dar essa sabedoria. Então as Sagradas Escrituras reconhecem que existem dois tipos de pessoas: as insensatas ou ignorantes e os sábios. Sábios na Sagrada Escritura não tem nada a ver com diploma universitário, viu? Sábio nas Sagradas Escrituras é aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Lembra quando Jesus faz aquela parábola em Mateus daquele homem que construiu a casa sobre a areia e daquele que construiu sobre a rocha? O que construiu sobre a areia, veio os ventos, veio a tempestade e levou a casa. Aquele que construiu sobre a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, mas a casa ficou ali, permaneceu. O que construiu a casa sobre areia é o insensato, é o ignorante. O que construiu sobre a rocha é o sábio. E essa sabedoria nos vem por meio também do Espírito Santo. Então nós precisamos, como eu dizia no bloco anterior, tomar decisões na nossa vida. É necessário a gente tomar decisão. Todos nós, às vezes, nos vemos diante de uma encruzilhada e dizemos: e agora? Vou tomar que decisão? Vou para a direita? Vou para a esquerda? Vou para cima? Vou para baixo? Precisa tomar uma decisão. Até quando a gente não toma uma decisão, já é uma decisão tomada, porque tem consequências. Agora, nós precisamos tomar essas decisões sendo homens e mulheres sábios, não insensatos, porque também existem decisões insensatas. Perdão a palavra, mas as Sagradas Escrituras falam decisões bobas, tolas. Nós não podemos ser esses, de tomar decisões insensatas. E quantas vezes a gente toma decisões insensatas e acaba afundando um pouco a nossa vida? Tomemos decisões sábias. Se nós dizemos: eu não tenho sabedoria, eu não sei o que é isso. Como eu dizia, São Tiago vai dizer: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus concederá abundantemente. E para que essa sabedoria possa ressoar no nosso coração, na nossa vida, precisamos então da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um arzinho que está aí pelos ares, uma coisa etérea que está lá em cima que ninguém pode alcançar. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no meu coração, está no teu coração, está agindo continuamente na nossa vida. Por isso nós precisamos desse espírito de fé viva para ver a ação do Espírito Santo no nosso coração. Senão a gente passa a vida inteira nossa, o que a gente passa a nossa vida inteira? Anestesiado. A gente não vê a ação do Espírito Santo. Por isso a leitura Gálatas 5:25. Gálatas 5:25.
O capítulo 5 de Gálatas exorta a questão da liberdade cristã. E no 5:25, São Paulo vai dizer aos Gálatas e diz também a nós: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então nós vivemos pelo Espírito. Por que vivemos pelo Espírito? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós o recebemos no batismo. Ele nos guia no caminhar de Jesus. Nós dizemos e nós escutamos a igreja falar, documento de Aparecida, os documentos da CNBB, os documentos pontifícios, não é? Falam muito a respeito disso, que nós somos discípulos missionários do Cristo, e o somos de fato. Mas aquele que nos ajuda no segmento, porque discípulo é aquele que segue, missionário é aquele que segue e que é enviado em nome de alguém. Para nós sermos discípulos missionários, quem nos faz discípulos missionários é o Espírito Santo. E para que a gente possa colocar em prática isso, do discipulado e da missionariedade, então nós precisamos dessa sabedoria que venha do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem trazendo, então, ao nosso coração esta graça de andar de acordo com o Espírito Santo. E como eu sei que eu ando de acordo com o Espírito Santo? É porque eu sinto arrepios, padre? Não. Isso são emoções e passam. O fato de que você anda nos caminhos do Espírito Santo ou que você tem uma vida de acordo com o Espírito Santo é porque você abraçou os valores que o Espírito Santo traz. Lembre que São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, vai dar uma lista de todos os carismas do Espírito Santo. Todos os carismas São Paulo dá ali. No final, São Paulo vai dizer: mas o maior de todos os carismas do Espírito é o amor. Eu poderia ter tudo, eu poderia falar muitas línguas, eu poderia ter dons extraordinários, eu poderia ter o dom da profecia, vai dizer Paulo, eu poderia ter o dom dos milagres, mas Paulo vai dizer: mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, não vale nada. Então, se nós queremos caminhar nos caminhos do Espírito Santo, precisamos exercitar o nosso coração no amor. Aí sim eu sei que eu estou andando no caminho do Espírito Santo. Se eu estou amando, eu estou no caminho do Espírito Santo. Mesmo que eu não sinta nenhum arrepio, não sinta nada na minha oração, mas eu estou amando, eu estou vivendo no caminho do Espírito Santo. Agora, cuidado com muitos arrepios na oração. Se não está amando, não está no caminho do Espírito Santo. Está em qualquer caminho, menos no caminho do Espírito Santo. Vamos concluir o nosso programa nessa segunda-feira, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça da sabedoria para tomarmos as melhores decisões para a nossa vida. Nós vamos concluindo o nosso programa rezando essa oração, entregando o nosso ano que vai começando e colocando o nosso ano também baixo as luzes, baixo as inspirações do Divino Espírito Santo. Eterno Pai, o vosso infinito amor age no tempo e na história. Ao iniciarmos um novo ano, queremos suplicar a vossa bênção e proteção. Acreditamos que a vossa palavra faz todas as coisas serem novas, pela ação do vosso Espírito Santo. Por isso, renovai em todos nós a esperança. Vosso Filho é a luz que, vindo ao mundo, ilumina o coração de cada homem e de cada mulher. Sabemos que em todo tempo Jesus está ao nosso lado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que este novo ano seja marcado pela força da justiça, que gera paz, e do amor que constrói a fraternidade. Que este novo ano seja um tempo de transformação pessoal, familiar e social. Que toda forma de corrupção seja superada pela força da justiça. Que toda ambição e ganância sejam vencidas pela grandeza da partilha. Que a mentira seja superada pela força da verdade. E que todo mal seja vencido pela busca sincera do bem e do amor. Abençoai-nos e guiai-nos. Iluminai-nos com a luz do vosso Santo Espírito. Peça isso. Iluminai-nos, iluminai-me com a luz do vosso Santo Espírito. Que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, esteja perto de nós para nos defender
esteja em nosso coração para nos conservar. Seja o nosso guia para nos conduzir, nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e derrame sempre sobre a nossa vida toda a bênção e toda a proteção. Amém. Espírito Santo, fonte de luz, iluminai o nosso coração, iluminai a nossa vida. Obrigado que você esteve aqui junto comigo nesta manhã, meditando a palavra de Deus. Que a graça da sabedoria do Espírito Santo recaia sobre você, recaia sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar. Bom dia, queridos filhos e filhas. Despertamos neste dia em oração, em prece, pedindo a Deus que olhe para nós. Começando essa segunda-feira, a labuta, alguns de férias, outros no trabalho. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que nos disseste: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Movido por compaixão, tantas vezes, Jesus, acolhestes os enfermos, os curastes e os libertastes de todo o mal. Senhor, no início deste dia queremos pedir por todos os enfermos, nas suas enfermidades físicas, espirituais e afetivas. E pedimos também, Senhor, pelas nossas enfermidades. Senhor, na vossa misericórdia, tocai nos enfermos. Dai-lhes, Senhor, a cura do corpo e da alma. Aqueles que estão desenganados, a esperança, a serenidade. Aqueles que o diagnóstico não é certo, colocai os teus anjos e de modo particular o arcanjo Rafael, Deus cura, para que obtenham o diagnóstico e a cura dos males do corpo. Mas, Senhor, pedimos também pelas enfermidades espirituais, a incredulidade, a tibieza, a indiferença. Manda teu Espírito Santo que cure as enfermidades espirituais e preencha o interior de cada um com fé, esperança e caridade. Deus da vida, rezamos nesta manhã pedindo a cura afetiva. Tire, Senhor, as mágoas, ressentimentos e tudo aquilo que foi plantado como trauma, como registro negativo. Senhor, nós cremos no Teu poder e na Tua graça. E como fruto deste Pai Nosso, nesta manhã, pedimos por nós e por aqueles cujos nomes apresentamos. Dai, Senhor, a cura do corpo e da alma. Repita comigo: dai, Senhor, a cura do corpo e da alma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.